Bom, eu sou agricultor, né, e venho de uma família de agricultores. Meu pai foi agricultor, meu avô foi agricultor. E, assim, eu pude acompanhar, né, nessa trajetória aí, como é que houve a transformação ali das terras da nossa família, como que aconteceu a influência da chamada Revolução Verde, né, que, para quem não sabe, foi no pós-guerra esse grande incremento da tecnologia, do desenvolvimento genético e tal na agricultura, né, que muitos venenos que foram descobertos na guerra para serem usados como armas químicas, depois da guerra, passaram a ser utilizados na agricultura, e isso provocou um grande aumento quantitativo na produção, né? E eu pude acompanhar, que eu me lembro na época do meu avô, a grande fartura, a grande diversidade de produtos, né, que se produzia na época do meu avô, e pude ver também na época do meu pai, né, como que ele entrou já por influência aí dos pacotes tecnológicos da Revolução Verde. Eu me lembro, na minha adolescência, eu acompanhei meu pai ao Banco do Brasil. Ele estava indo pedir um financiamento para comprar semente de milho. E o gerente do banco disse: tudo bem, nós financiamos para o senhor comprar a semente de milho, mas junto com a semente de milho o senhor precisa comprar também o adubo químico, o senhor precisa comprar também o inseticida, o senhor precisa comprar também o herbicida, porque senão o senhor não vai colher o milho e não vai pagar o banco. Então essa lógica, esses pacotes tecnológicos eu presenciei bastante, e pude ver também que conforme os anos iam se passando, o meu pai ia ficando mais endividado com os bancos, né, comprando todos aqueles insumos maravilhosos, as terras cada vez menos produtivas, né, sendo necessário usar cada vez mais adubos, e cada vez as indústrias lançando venenos mais fortes, porque os insetos estavam cada vez mais resistentes, né, e esse ciclo, né, vicioso, o meu pai cada vez mais endividado. Então, eu acompanhei esse processo, e eu, quando entrei na faculdade, eu tinha um sonho, que era assim, descobrir como é que a natureza funciona, como é que é o funcionamento da natureza, para voltar a produzir sem o uso desses venenos, porque eu já tinha, naquela época, uma noção do que aquilo estava causando, né? Eu conhecia a história e estava vendo o que aquilo estava causando nas terras da nossa família e, de uma forma geral, na produção agrícola do país. Mas na hora que sentei na sala de aula, os professores vinham com aqueles pacotes tecnológicos. Era a única coisa que os professores conheciam, né, os milagres aí da produção. E nessa época, então, acabei me juntando com outros colegas que também tinham uma história parecida com a minha, e fizemos, naquela época, a gente chamava de Grupo Independente de Estudos de Agropecuária Alternativa. E a gente era bastante ridicularizado, né? Os professores ridicularizavam, a gente andava pelos corredores da escola, lá vai o bando de bicho grilo, para não falar outras coisas que a gente era bastante ridicularizado, tanto dentro da escola, né, como dentro do ambiente dos colegas ali. E aí, nós, perto da universidade, a gente acabou indo numa chácara, né, a gente acabou indo para uma república numa chácara, e começamos a produzir nessa chácara. Produzir sem veneno, sem agrotóxicos. E nessa produção a gente acabou passando a comercializar esses produtos, inclusive levando na casa dos professores, né, e mostrando que era perfeitamente possível produzir alimentos e saborosos sem o uso daqueles insumos. Bom, esse grupo acabou crescendo, na época assim, era um movimento pós-hippie, então os movimentos naturalistas, ambientalistas estavam assim crescendo, né? E esse grupo, nosso grupo de estudos ali cresceu, e conforme foi crescendo esse grupo, foram aparecendo também conflitos, disputa por liderança, né? E esses conflitos, eu esqueço de passar aqui porque não treinei, mas esses conflitos então foram acontecendo, e num determinado momento, um grupo menor dentro desse grupo de estudos fez a seguinte reflexão. Vamos ver se agora acertei. Essa foi a reflexão. A gente percebeu que a gente estava ali, naquela chácara, produzindo alimentos sem venenos,
mas o nosso relacionamento estava envenenado. E a partir dessa reflexão, a gente começou então, esse pequeno grupo começou a pesquisar como é que a gente faz para viver também, né, harmonicamente, não só com a natureza, mas entre os seres humanos. E aí esse grupo foi se aprofundando, e muitos anos depois, em 88, a gente acabou indo para o Japão, né, e voltamos para o Brasil e fundamos a Vila Yamagishi, em 88, em Jaguariúna. E hoje na Vila Yamagishi a gente produz lá mais de 60 variedades entre frutas, verduras, ovos, né? E a Vila Yamagishi tem uma proposta de administração participativa, não existe hierarquia, não existe posse individual de bens, as decisões são todas tomadas por consenso, mas a Vila Yamagishi é um outro capítulo, nós vamos deixar para uma outra ocasião. Eu queria relatar para vocês aqui, a Vila Yamagishi foi se tornando uma referência em agricultura orgânica no Brasil, e a gente passou a ser convidado a repetir, né, essa experiência ou difundir essa prática de cultivo em outros locais também, e dentro disso alguns projetos com o governo, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Ambiente, e eu fui convidado então para participar de um projeto em Santa Catarina com produtores de tabaco. O Brasil havia ratificado a Convenção Quadro para controle do tabaco e se comprometeu a implementar medidas que reduzissem o tabagismo. E esse projeto em que eu participei era um projeto para descobrir alternativas, né, para os produtores de tabaco. E o Brasil, ele era, ainda hoje, permanece no topo do ranking dos exportadores de tabaco, né, e essa produção de tabaco emprega em torno de 2,5 milhões de pessoas, e basicamente 80% da produção de tabaco são de pequenos agricultores familiares, né, propriedades aí de menos de 20 hectares. Então 80% da produção de tabaco com esses agricultores familiares que têm na sua base, né, de produção essa monocultura. Nas primeiras conversas com esses agricultores, já deu de cara para perceber que a grande maioria deles estavam tinham o mesmo que eu, assim, a saudade dos tempos do avô, onde tinha aquela fartura, né? Eles gostariam de sair dessa produção do tabaco. Mas eles estavam esperando uma oportunidade, né? O DESER, que é o Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais, fez uma pesquisa e de cada 4 famílias entrevistadas, 3, né, diziam isso aí, ó. Seria muito bom se eles pudessem produzir alimentos para o país, ao invés de estar produzindo tabaco. E essas pessoas tinham lá, e na maioria das vezes ainda conservavam o conhecimento de como produzir, né, aquelas variedades que eles tinham saudade da araruta, da gabiroba, da cabeludinha, várias coisas que já não se encontravam mais, mas que eles tinham saudade, porque isso fazia parte da sua tradição, da sua vida, da sua infância, e com essa entrada na monocultura do tabaco, essas coisas foram se perdendo. Mas muitos deles, né, conservavam ainda esse conhecimento, ainda que intuitivamente, conservavam esse conhecimento de como produzir isso. E o que acontece? Esses agricultores, embora tivessem saudade daquele tempo, eles acabavam sendo seduzidos, né, pela grande chance de poder ter um aumento na sua renda, né? A imagem do agricultor brasileiro, ainda hoje acho que persiste isso, é uma imagem assim bastante rebaixada. O próprio agricultor, né, com o passar dos anos, acaba se vendo assim, né? A imagem do agricultor é aquela pessoa do pé no chão, que não tem cultura, que mal sabe ler e escrever. Então o agricultor ele acaba se rebaixando ele mesmo, tendo uma própria autoimagem de um ser assim um pouco, uma classe, né, um pouco inferior. E então eles sonham, né, com aquela coisa da cidade, adquirir aqueles bens, aqueles carros, aqueles objetos tão divulgados aí pela mídia. E os agricultores então com essa proposta das indústrias do tabaco de estarem
tendo uma rentabilidade alta e poder ter acesso a esses bens, acabam entrando, né, nesse ciclo vicioso. E à medida que eles entram na monocultura, eu estou citando aqui o exemplo do tabaco, porque foi um caso que me marcou muito, mas isso tem acontecido com várias culturas aqui no país. À medida que se entra na monocultura, você tem uma mudança, né, na agrobiodiversidade daquela terra, né? Essa mudança também acaba tendo uma mudança de hábitos, porque eles são obrigados a cumprir as metas da empresa, não tem mais tempo de estar fazendo aquelas coletas que eles faziam, né? Essa mudança de hábito acaba criando também uma mudança de cultura, porque ele também não tem mais tempo de estar fazendo os seus festejos, as festas típicas, as festas tradicionais, não tem tempo de estar passando para o seu filho o conhecimento do plantio diversificado que veio de geração em geração, não tem mais tempo para estar fazendo isso, nem necessidade, porque ali na cultura do fumo isso se perde, né? E essa mudança na cultura, obviamente, cultura e alimento, alimento e cultura são uma coisa só, né? Acaba causando uma mudança na alimentação, que eles deixam de comer aquilo que eles produzem, né? Aquela diversidade grande de produtos, para ir no supermercado e comer aqueles produtos que, basicamente, 80% da alimentação do dia a dia é o quê? Batata, trigo, arroz, né? Essa é a grande matéria-prima da alimentação hoje, se reduz a muito poucas variedades. E essa dieta simplificada, né, altera também a saúde desses agricultores e altera a plantação, que também altera a biodiversidade, então já não vai ter mais aquela diversidade de insetos, aquela diversidade de pássaros, aquela diversidade da flora e da fauna. Então esse ciclo vicioso é bastante perverso, porque a indústria do fumo, ela trabalha com um sistema chamado integração, em que a indústria fornece os insumos, né, fornece a semente, fornece o adubo, fornece os venenos, e o agricultor vai ficando cada vez mais endividado com a indústria e acaba criando um sistema que ele fica amarrado, uma coisa muito parecida com escravidão. E à medida que o que nós fizemos, né, a indústria do tabaco ela tem mais de 60 agrotóxicos liberados para o plantio do fumo. Isso acaba causando problemas de contaminação muito grande, os agricultores têm problemas de depressão muito sério, tem um índice de suicídio bastante grande, sem falar em trabalho infantil e tudo mais. O que nós fizemos, né, com esse projeto? Em primeiro lugar, fazer um resgate, né, apoiar, resgatar e sistematizar as técnicas de cultivos que eles ainda tinham. Né, muitos deles ainda guardavam sementes, crioulas. Então fizemos um resgate, uma sistematização disso, né, e valorizando isso. Né, fizemos uma organização dos agricultores através de uma associação que também promovia feiras agroecológicas, e isso trouxe também um aumento na renda, que proporcionou a eles a adquirir aqueles bens que eles também tanto queriam, mas sem perder a saúde, né, sem prejudicar o meio ambiente e sem alterar a biodiversidade. Então, os resultados, né, uma melhoria ambiental, né, a valorização, à medida que o agricultor leva o seu produto na feira, tem contato direto com o consumidor, e nesse caso eram feiras especificamente agroecológicas, são consumidores que vão lá porque querem isso, os consumidores elogiam os produtos, elogiam os agricultores, e isso causa uma autoestima que, ao meu ver, é um dos fatores, né, que eu diria que está assim, no âmago da questão do alimento do futuro, que é aquilo de ser agricultor, ter orgulho de ser agricultor, né? De ter a sua autoestima elevada, de saber que é um elemento extremamente importante, fundamental para o sistema, né, de vida no planeta. E o agricultor que percebe a sua importância, que percebe a importância do seu trabalho para o planeta, acaba se valorizando. E aí eu provoco a todos uma reflexão, né, que foi uma reflexão que me ficou desse trabalho. Então, o que seria a verdadeira riqueza? Né? Aquelas coisas que os agricultores sonhavam em adquirir, né, e que abriram mão
da saúde, abriram mão do meio ambiente, abriram mão da sua cultura para querer ter aquelas coisas, né? O que é a riqueza, afinal, né? Essa é uma reflexão que eu acho que devemos todos nós fazer, e esse trabalho me mostrou que, à medida em que se valorizam essas pessoas, que são, na sua maior parte das vezes, os guardiões das sementes, né, do futuro, né, que são as variedades que estão aí, que dão base, muitas vezes, para esse desenvolvimento genético das variedades mais produtivas que tem hoje, mas que possuem propriedades que se perdem nesse processo de chamado melhoramento genético. Bom, a questão da autoestima, né? Se falando em autoestima, nós tivemos agora na Rio+20, e o Brasil entra na Rio+20 com uma autoestima bastante baixa, né? O Brasil, o mundo cresceu aí em termos de uso de agrotóxicos em termos de 93%, o Brasil cresceu 190%. O Brasil aí com a questão de Belo Monte, a questão da transposição do São Francisco, a questão do Código Florestal extremamente criticado pelo mundo todo. O Brasil, anfitrião da Rio+20, entra com essa imagem, com essa autoestima assim tão baixa. E dentro disso, né, o movimento da sociedade civil se mobilizando e pressionando o governo, nós então estamos agora, era para ter sido lançado aqui na Rio+20, quero até deixar aqui o meu protesto, nós consultamos, fizemos reuniões com agricultores no Brasil inteiro, mais de 700 entidades, 700 agricultores foram ouvidos para se construir um texto numa política nacional que mudasse o rumo dessa hegemonia, desse processo da Revolução Verde, que ainda hoje domina o desenvolvimento rural brasileiro. E esse decreto, com o apoio da presidente Dilma, era um decreto que busca, então, mudar esses rumos, e foram 1 ano e meio trabalhando na construção desse projeto, e era para ter sido lançado agora na Rio+20, justamente para ver se melhorava um pouco a imagem do Brasil, mas a Casa Civil acabou cortando muito o texto, acabaram tirando medidas importantes que estavam ali dentro, e foi-se decidido, então, adiar o lançamento desse protesto e vamos retomar as negociações. Mas existem algumas medidas extremamente importantes, né, que estão colocadas ali no texto, né, bom, primeiro vamos entender o que é uma política nacional. A política nacional é diferente de um pequeno projeto ou de um programa, né? A política nacional, segundo a definição aqui do próprio Senado Federal, é a arte de estabelecer os objetivos nacionais mediante a interpretação dos interesses e aspirações nacionais e de orientar a conquista ou preservação desses objetos. Então, assim, a gente entende que o governo está assumindo um compromisso de mudança no rumo do desenvolvimento rural brasileiro, com medidas tais como, né, a questão do alimento do futuro, entendendo que o alimento do futuro ele tem que ter alta produtividade por área, porque a barreira agrícola já não pode expandir mais, estabilidade e resiliência, né, trabalho digno e autonomia do agricultor. Esses são os fundamentos da política nacional. E a gente precisa entender o que é a função social da terra, né? Muita gente vê a terra como um objeto para se ganhar dinheiro, mas a terra tem uma função social. E qual será essa função social da terra, né? Então, eu acredito que melhorar a autoestima seria preservar esses povos e comunidades tradicionais, né, a sua cultura, a sua diversidade de produção, né, e a política nacional é uma proposta que vai nessa direção. Bom, para finalizar, nós temos aqui 2 pés de alface, né, um pulverizado e outro sem, e fica então a escolha para cada um que tipo de alimento vai escolher no seu dia a dia. Muito obrigado.